Quando eu estava na escola secundária, costumava andar com um grupo de crianças da vizinhança da minha idade. Éramos cerca de meia dúzia e, olhando para trás, encaixávamos em alguns arquétipos padrão de grupos de amigos. Tínhamos nosso líder sábio e cauteloso, um aventureiro imprudente, um garoto mamãe, um atleta all-América, um garoto chato e quieto, e o doido. Nos dávamos bem o suficiente, mesmo com o doido, apesar de o quanto ele podia ser irritante. Isso foi numa época em que os pais não se envolviam tanto com o que se passava na mente de seus filhos, e nós só recebíamos ordens para sair e brincar. Eu mesmo não percebia que havia algo errado com o garoto até anos depois. A família desse garoto era a mais abastada da vizinhança, o que não queria dizer muito, mas eles trabalhavam duro e basicamente não davam atenção ao filho doido. Eles achavam que ele era apenas inteligente e um espírito livre, mas com o benefício da retrospectiva, seus pais deveriam tê-lo ajudado antes que tudo isso chegasse a um ponto crítico, por assim dizer. Como eu estava dizendo, eles simplesmente achavam que o garoto era inteligente, então compraram para ele todo tipo de telescópios, livros de ciência e enciclopédias, todas as coisas que ele nunca usava ou se importava, e ele frequentemente as destruía num acesso de frustração. Então, um dia, eu estava explorando a floresta perto da minha casa com alguns amigos quando de repente nos encontramos numa estrada não pavimentada perto da casa do garoto doido. Um empreiteiro estava escavando uma fundação para uma nova casa, e costumávamos brincar no buraco e nos montes de cascalho. Lá no buraco, encontramos o garoto doido fazendo algo que não conseguíamos ver até nos aproximarmos. Sendo garotos, não precisávamos de desculpa para descer correndo até um buraco fundo e explorar, então descemos pelas laterais do buraco e corremos até ele. Quando chegamos perto dele, notamos que ele tinha algo que se parecia muito com um kit de química. Embora eu não pudesse ver exatamente o que ele estava fazendo naquele momento, percebi o sorriso selvagem enorme em seu rosto. Um grande sapo do pântano tinha caído de alguma forma no buraco, e esse garoto o capturou usando alfinetes de seu kit de biologia. Ele o pregou no chão de costas, atravessando as 4 pernas. O sapo aterrorizado ainda estava vivo quando ele o abriu com um bisturi. Então, por curiosidade mórbida, ele derramou uma garrafa de ácido clorídrico na cavidade torácica aberta do sapo. 4 décadas depois, ainda não consigo me livrar do que vi e ouvi naquele dia. Ele ria alto enquanto segurava a garrafa e o bisturi, observando com deleite enquanto o sujeito se contorcia de agonia. Eu fiquei tão chocado que simplesmente saí correndo. Acabei recebendo muita pressão e sendo chamado de covarde depois, mas foi o que fiz. Nunca tinha presenciado algo daquele tipo antes, mesmo que fosse apenas um sapo. Corri de volta para casa, entrei na garagem aberta e subi para o sótão, onde chorei sem parar. Não conseguia tirar as imagens e os sons da minha mente. Simplesmente não conseguia acreditar que alguém pudesse ser tão cruel. Eventualmente, acabei adormecendo de exaustão em alguns cobertores ásperos e mofados que meu pai guardava no sótão. Acordei com o som da minha mãe me chamando para o jantar. Ainda me sentia doente, não tinha fome e me lembro de pensar que nunca mais sentiria fome novamente. Não sentia que podia contar aos meus pais o que tinha acontecido. Não achava que eles me puniriam, mas sabia que eles ligariam para os pais do garoto e minha vida seria um tormento, sendo chamado de dedo duro além de covarde. Tive que me sentar à mesa e mexer a comida no prato até que minha mãe me dispensasse da mesa naquela noite. Revivendo tudo aquilo no meu quarto escuro, decidi que nunca mais me encontraria com aquele garoto. Nunca falei sobre o que aconteceu com meus outros amigos, mas sei que eles também foram afetados, talvez não tanto quanto eu, mas claramente foram. Eles também pararam de se aproximar do garoto doido, e ele ficou ainda mais isolado e frustrado, especialmente com a mãe dele. A mãe dele até apareceu bêbada nas casas dos nossos pais uma noite, perguntando por que ninguém gostava do filho dela, mas ela sabia o motivo pelo qual ninguém gostava dele. Foi o assunto da vizinhança por semanas. Os anos se passaram e, eventualmente, ele abandonou a escola e desapareceu em algum programa privado para crianças que precisavam de ajuda especial. Ficamos aliviados ao ouvir isso,
mas foi tarde demais, se me perguntar. Eu tenho 55 anos agora, e pensar nessa experiência que ocorreu mais de 40 anos atrás ainda me perturba quando penso nisso. E sei que provavelmente terei pesadelos por ter mencionado isso esta noite. Foi, sem dúvida, a coisa mais perturbadora que já vivenciei.